Queridos irmãos e irmãs, continuamos nossa formação mensal depois desse mês de julho, que foi a última formação, início de julho, só antes do Festival das Famílias, que acontecia do 1º ao 6 de julho. Depois acontecia a ordenação sacerdotal de nosso querido Padre Lucas. E esse mês de agosto começamos com a festa da Transfiguração e estamos também preparando a festa da Assunção da Virgem Maria. E por isso que eu escolhi nesse mês, na página 366, esse tema da beleza com a Virgem Maria. A serviço da beleza, a caminho com Maria. E a festa da Transfiguração já mostrou raio dessa beleza a partir da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. E também a festa da Assunção da Virgem Maria, sua entrada gloriosa no céu, é verdadeiramente um mistério de beleza. Então, essa dimensão de beleza deve habitar nossa vida também. Devemos, como batizado, ter um certo discernimento entre a verdadeira beleza que vem de Deus e as falsas belezas, vamos ver. E não vamos passar muito tempo sobre isso, mas vamos ver justamente como podemos contemplar a beleza de Deus. A partir de quê? A partir da criação, ok, mas é grande, e ao mesmo tempo não é só a partir da criação que podemos contemplar a beleza de Deus. Vamos ver justamente, então, nesse tempo, eu esqueci também de citar a Jornada Mundial da Juventude, onde foi um encontro com muita beleza, justamente nas liturgias, nas celebrações, nos musicais, nas coreografias. Você sabe que a jovem que dirigiu o orquestra tinha mais de 200 músicos e um coral de 100, mais ou menos 100 coristas. Uma jovem, não sei quantos anos, chefe de orquestra, que está se formando. Então, tudo isso participou de uma beleza realmente muito bem preparada nessa jornada mundial. E o Papa sublinhou justamente que, dentro das 4 jornadas mundiais que ele participou, ele diz que essa jornada foi uma das mais bem preparadas. Então, eu achei também, seus amigos portugueses não fizeram muita publicidade antes, pensávamos que não vai ter grande coisa, mas preparar coisa muito interessante, muito bela, pela glória de Deus. Então, esse conceito de beleza, a fórmula latina via pulchritudinis, esse termo terrível, tem ao lado de nossa casa em Roma um pequeno oratório que é dedicado a Santa Virgem Maria, pulchritudinis. Não é a rainha, mas é o caminho de beleza, pulchritudinis, caminho da beleza. A Virgem Maria como caminho da beleza. E então, Jesus ele mesmo se chama o caminho, verdade e vida. Então, é um caminho de beleza. Esse tema do sínodo, caminhar com, odos, em grego, que significa caminhar, e com, que significa, o prefixo com, que significa com outra pessoa. Sínodo, sinodal, então, é um caminho. E, justamente, vamos ver essa questão do caminho da beleza. Então, pode ser em várias artes, arquitetura, música, teatro, cinema, pintura, escultura, da arte bizantina, arte românica, da arte gótica, renascença, da arte barroca, arte moderna. Bom, vocês já conhecem
alguns refletos dessa beleza, talvez você tenha gosto diferente, preferência diferente, mas tudo isso é para manifestar e buscar como transmitir a beleza de Deus. O cardeal Ratzinger, eu citei essa palavra onde ele diz: é certo que a força interna da liturgia desempenha um papel essencial na difusão do cristianismo. A liturgia é, por essência, já um transmissor, como se diz? Transmissor da beleza do céu, da beleza de Deus. Alguma vez sofremos porque a liturgia é um pouco ou gritada, ou desafinada, ou um pouco sem muito mistério. Mas o veículo a liturgia é um veículo do mistério. Ela mostra, ela faz transparecer o mistério de Deus. E isso é a finalidade da liturgia. Não é de cantar bem, não é de fazer uma produção nossa. Não, a liturgia é de fazer passar, transmitir o mistério de Deus que é celebrado. Eu acho que são comunidades monásticas que têm um forte testemunho litúrgico, que seja comunidade benedictina, que seja também mosteiro bizantino, que deixa passar um mistério de Deus muito profundo. A força interna da liturgia, disse o cardeal Ratzinger na época, é um papel essencial na difusão do cristianismo. O que é impressionante, disse o cardeal Ratzinger, é o mistério como tal, um mistério que precisamente, porque está além de qualquer discussão, impõe à razão a força da verdade. É uma coisa que ultrapassa a razão, a liturgia. É uma coisa que ultrapassa a sensibilidade, que é limitada. Não, ela tem uma força de mistério. É isso que devemos encontrar em nossas liturgias. Uma coisa que ultrapassa nós mesmos, que nos mostra outra coisa que nós mesmos. Não é de se mostrar a liturgia. E por isso que a maneira de cantar não é de se colocar em frente, nem de tocar como para fazer uma apresentação num show ou num palco. E ao contrário, a liturgia é de deixar passar justamente o que é o mestre, o que é o Criador. Deixar passar o mistério de nosso Salvador. A liturgia é esse momento de encontro com o mistério. E mesmo na maneira de ler as leituras, não é minha voz, não é minha pessoa que conta. As pessoas vão te olhar, mas elas vão, sobretudo, olhar e ouvir o mistério de Deus que é celebrado. É isso que é importante. O resto. Se você faz sorrir a vossos amigos, se você tem uma cara feia, pouco importa. A questão é que passa o mistério que é celebrado. É isso que é mais importante que tudo, o resto não é grave. Então, um historiador francês, que desculpe pelas referências, mas a cultura marcada por uma visão materialista e ateísta, característica da sociedade secularizada, suscita uma verdadeira insatisfação na cultura de hoje, como nas culturas seculares. As artes e tudo que pode ser como apresentação de beleza, alguma vez é frustrante, deixa uma insatisfação. Não? Você não pensou isso? São filmes que são filmes muito interessantes, mas que são alguns que podem deixar a impressão que não tinha muito conteúdo, não tinha muita mensagem a transmitir. Mas que pena quando acontece na liturgia. E que saímos frustrados de uma missa. Bom, normalmente não é possível de sair frustrado de uma missa, porque
a Eucaristia é a Eucaristia, não tem igual. É a presença do Senhor que se transforma o pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo. Isso que seja estético ou não, o mistério da Sagrada Eucaristia. Mas eu não quero fazer um curso de estética, mas dizer como é importante nossa maneira de transmitir a beleza. A questão da beleza não estaria incluída na busca da verdade. Pilatos perguntou o que é a verdade. E também podemos pensar o que é a beleza. A beleza pode ser uma coisa subjetiva, cada um tem sua sensibilidade, então a beleza corresponde aos gostos de cada um. E podemos pensar essa palavra de Jesus em João 14, 9. Quem me vê, vê o Pai. A beleza que é no rosto de Jesus. O rosto de Jesus que mostra quem? Seu Pai. Imagine como Jesus devia ser resplandecente, luminoso, porque ele mostrava o rosto do Pai. Eu citei esse judeu, Max Jacob, que morreu no século passado e que conheci o horror do nazismo na Segunda Guerra Mundial e que dizia essa palavra famosa: não será a beleza o caminho mais seguro para o bem. É uma questão sociológica. Nas pessoas que procuram o bem, deveria passar pelo caminho da beleza. Porque tem beleza e beleza, vamos ver. Então, primeiro ponto, esse caminho da beleza, pulcritudinis, brilha no rosto de Cristo, que é resplendor de sua glória e a efígie de sua substância. Hebreus, citação de Hebreus 1, 3. O mais belo dos filhos dos homens. No Salmo 45. E quando foi apresentado, ecce homo, eis o homem, as pessoas podiam contemplar em Jesus essa beleza humana como beleza espiritual, como beleza, um testemunho também de não somente a vida humana, doméstica, normal, banal, mas também podia haver em Jesus esse homem de Deus, plenamente filho, santo. Isso faz a diferença. Não sei se você já encontraram pessoas que têm uma certa santidade, mas já podemos, em nossa vida longa, já fizemos alguma vez a experiência de encontrar, de descobrir a santidade. Mas isso é uma beleza particular. E uma beleza que transmite a beleza de Jesus, com certeza. Os santos participam da beleza de Jesus. E você deseja conhecer essas pessoas porque elas comunicam uma luz, uma paz, uma santidade, uma personalidade completamente de Deus, luminosa. Então, imagine Jesus. Quando você faz esse tipo de encontro com pessoas que não são bem conhecidas, então podemos imaginar já Jesus. O Santo Papa João Paulo II, chegamos na página 369, o Santo Papa João Paulo II sublinha que a missão da Igreja é refletir a luz de Cristo em cada época da história. E, por conseguinte, fazer resplandecer o seu rosto também diante das gerações do novo milênio. Ele escreveu isso à ocasião do ano 2000, na exortação Novo Milênio Inuente. Então, devemos pensar, quando saímos em missão, mas mesmo sem sair em missão, quando queremos testemunhar do Senhor, devemos pensar como estou fazendo passar meu testemunho da presença bela de Deus. Não somente de bem falar, não somente de bem explicar as coisas,
Mas como eu posso fazer passar a luz de Deus? Com meu olhar, com meu comportamento, minha atitude, minha presença. Se eu sou na capela completamente como na cama, eu vou fazer passar qual mensagem? Então, em todo momento, não é evangelizar quando saímos, não, mas no meio de nós, entre nós, devemos pensar essa beleza que o Senhor quer fazer passar. E o Papa insiste muito nessa exortação Novo Milênio Inuente. Ele fala dos rostos diferentes de Cristo, o rosto ressuscitado, o rosto transfigurado, o rosto de humanidade e o rosto crucificado. O rosto do Filho do Homem crucificado se revela como o cume e o arquetipo de toda beleza. É interessante. Não é uma beleza que produz uma glória e um fogo de artifício que passa, que é passageiro. O rosto do crucificado é como o cume e o arquetipo de toda beleza. O modelo, por quê? Porque ele é o modelo do amor infinito de Deus, que em sua misericórdia, para com toda a humanidade, restaura a beleza perdida. Ele é desfigurado para restaurar nossa beleza. Então, eu não tenho como fazer uma cara feia, porque ele ofereceu sua vida para que minha vida seja restaurada. Então, eu vou esperar o quê? Eu vou esperar qual outra restauração que já me foi dada na cruz? Você pode meditar sobre esse tema. Novo Milênio Inuente. É muito interessante esse documento do Papa. Ele cita o mais belo dos filhos dos homens, o homem das dores, não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar. Mas é assim que ele devolveu ao homem, a cada homem, em plenitude, sua beleza, sua dignidade e sua verdadeira grandeza. Em Cristo e somente nele, nossa via crucis se transforma em sua via lucis e via pulcritudinis. Então, a partir de sua via crucis, do seu caminho da cruz, o rosto do homem crucificado transforma nossa vida em via lucis, em via luminosa, e em pulcritudinis, caminho belo. Voilà. Somos chamados a viver dessa beleza, não somente da salvação, não somente uma vida nova, com palavras e atos, mas também resplandecente dessa beleza de Cristo Redentor. Papa João Paulo II, uma outra citação, número 28 de Novo Milênio Inuente. O grito de Jesus na cruz, amados irmãos e irmãs, não traduz a angústia de um desesperado, mas a oração do Filho que, por amor, oferece a sua vida ao Pai pela salvação de todos. Não é um grito desesperado, é um ato de amor e de salvação, para que nós, hoje, sejamos felizes, sejamos lindos da luz de Deus. Confortada por essa experiência revigoradora, a Igreja retoma agora o seu caminho para anunciar Cristo ao mundo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. O rosto que os apóstolos contemplaram depois da ressurreição era o mesmo daquele Jesus com quem tinha convivido cerca de 3 anos. E que agora a convivência da verdade incrível da sua nova vida, mostrando-lhes as mãos e o lado. Então, em nossa experiência de fé com Jesus, encontramos essa verdadeira beleza. E podemos
com Santo Agostinho, também citar a dimensão da Santíssima Trindade, quando Santo Agostinho exclamou nas Confissões, você conhece, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei. Eis que habitava dentro de mim e eu te procurava de lado de fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Oui, está vendo? Esse momento da confissão de Santo Agostinho é muito importante. Nós podemos buscar nas criaturas a beleza. Fazendo assim, de um certo modo, eu estou procurando fora o que o Senhor quer me dar dentro. Tu me chamaste e teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste, a tua luz afugentou a minha cegueira. Aspergiste tua fragrância e respirando-a, suspirei por ti, eu te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste, e agora estou ardendo no desejo de tua paz. Veja como, nessa citação de Santo Agostinho, todos os sentidos são como orientados nessa direção e nessa beleza. Ok? Confissão número 10. Depois, na página 372, tem também as falsas belezas. Vamos ver depois também com Isaías. O apóstolo Paulo vai dizer aos cristãos de Roma, vai citar as belezas enganosas, com palavras doces e lisonjeiras seduzem os corações dos inocentes. Hoje, infelizmente, encontramos mercado de beleza que não são da beleza de Deus, que são falsa beleza, caricatura da verdadeira beleza. Eu citei um documento muito interessante que você pode percorrer também, e me inspirou bastante, um documento do Conselho Pontifício da Cultura, em Roma, que justamente desenvolve alguns pontos que vou citar. Se a beleza é uma imagem do Deus Criador, é também a filha de Adão e Eva em seu rastro marcado pelo pecado. Um meio que engole o fim, uma verdade que aprisiona, uma armadilha na qual caem muitas pessoas por falta de uma adequada formação da sensibilidade e de uma adequada educação na beleza. Esse documento fala de um culto artístico idolátrico. Um culto artístico idolátrico. Hoje, infelizmente, na televisão, nas redes sociais e outras também publicidades, podemos encontrar coisas que não têm nada a ver com a beleza, e que podem nos desorientar. O profeta Isaías profetiza essa beleza decaída. O teu fasto foi precipitado no Sheol, juntamente com a música das tuas harpas. Sob o teu corpo os vermes formam como um colchão, os bichos se cobrem como um cobertor. Como caíste do céu, ó estrela d'alva, filho da aurora. Você sabe que essa passagem de Isaías 14 foi comentada pelos padres da igreja como o momento da queda original, quando os anjos se rebelaram contra Deus e se tornaram demônios. E o profeta Isaías contempla como caíste do céu, ó estrela d'alva, filho da aurora, como foste atirado à terra, vencedor das nações. E, no entanto, dizia no teu coração, hei de subir até o céu, acima das estrelas de Deus colocarei o meu trono. Orgulho. Estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia, nos confins do norte. Subirei acima das nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. E contudo foste precipitada ao Sheol, na profundeza do abismo.
o orgulho que quer as alturas, que quer a grandeza, que quer uma beleza que precipita, porque é um poder de sedução do mal. Por exemplo, não sei se, espero que você não tenha experiência desse tipo de coisa, mas eu acho que hoje uma das grandes armadilhas nesse sentido é a pornografia. Jovens que são poluídos pela pornografia. Pornografia, imagem, vídeo, esse tipo de coisa, que é gratuito, que é acessível a todos. Agora, eu acho que mesmo os menores podem entrar nesse tipo de encontro, de proposta. Isso é uma mentira industrial de uma falsa beleza. Mas é interessante porque o amor humano não é o amor humano, meu querido. Não tem nada a ver. A pornografia não é amor humano. Eu não vou dar um centavo de olhar esse tipo de coisa. Eu vou dar um dinheiro ao demônio entrando num vídeo, esse tipo de coisa. Nunca vou fazer isso. Por quê? Isso é poluir terreno do demônio. É uma falsidade, uma mentira de A a Z. Não tem nada a ver com amor humano. Nada a ver. É beleza isso? Não, não é beleza. É o contrário da beleza. Então, infelizmente, o Papa declarou isso quando ele encontrou não sei quantos milhares de seminaristas em Roma em outubro passado, 2022. Ele denunciou isso. Ele disse, infelizmente, hoje, são pessoas da igreja que assistem regularmente a esse tipo de coisa. Queridos irmãos e irmãs, não devemos dar 1 segundo, 3 segundos de atenção nessas coisas, essa armadilha do demônio. Você entra na casa do demônio. Como eu posso participar da Eucaristia e fazer esse tipo de coisa? É impossível. São Paulo vai dizer, na primeira aos Coríntios, capítulo 10, aquele que se aproxima da comunhão com Deus não pode também participar da comunhão com os demônios. Lá é um exemplo. Completamente um exemplo. Pornografia é impossível para nós. É impossível. E devemos gritar com firmeza esse tipo de coisa. Porque, infelizmente, hoje, no pretexto da liberdade, são pessoas que vão perder tempo e vão entrar no caminho do demônio. Depois vão ter problema, duvidar ou relativizar a vocação ou não sei o quê. Você não faz a ligação? Deve fazer a ligação. Se você vai dar teu tempo e teu dinheiro ao demônio nesse tipo de coisa, tu vai prejudicar alguma coisa de tua vida em Deus. Então, você percebe a importância de um discernimento bem claro sobre a estética da beleza hoje, em nosso tempo, em nossa cultura. O Papa Santo Padre Paulo VI diz, na página 373, o mundo em que vivemos tem necessidade de beleza para não cair no desespero. A beleza, como a verdade, é a que traz alegria ao coração dos homens. É este fruto precioso que resiste ao passar do tempo, que une a geração e faz comungar na admiração. A beleza produz um fruto social, um fruto de unidade, que é contagioso. Esse tipo de coisa erotizada e pornográfica produz o contrário. Não produz um fruto social, não. Nada. Pelo contrário, separa as pessoas por entrar no mundo de imagem, de virtual, de sonho, de imaginário. O livro da sabedoria, na Bíblia, é chamado a fonte da beleza. E o Salmo 8, que eu citei na página seguinte, o Salmo 8 é muito bonito. Quando vejo o céu, obra de teus dedos, a lua e as estrelas que fixaste, quem é o homem para
dele tu te lembrares, o filho de Adão, para que venha visitá-lo. E o fizeste pouco menos do que Deus, coroando de glória e de beleza. O homem é assim. Mas é bem outra coisa que olhar pornográfico. Essa beleza que o salmista fala é bem outra coisa. Para que domine as obras de tuas mãos, sob seus pés e tudo colocaste. O Senhor nosso, quão poderoso é teu nome em toda a terra. A beleza salvará o mundo, como dizia esse escritor russo, Dostoiévski, no século XIX. Segundo ponto, a teologia dos ícones e da arte sacra. Falamos com São João Paulo II do rosto de Jesus. Na época do Antigo Testamento não podia se representar, era já uma heresia de representar Deus Pai. Não podíamos. Antes da encarnação de Jesus, a partir da encarnação de Jesus, a iconografia que vem do cristianismo é outra coisa, mas antes da encarnação de Cristo, na época do Antigo Testamento, era uma heresia de representar Deus. Porque os ídolos são representados, as imagens de madeira, você se lembra dos profetas. E à época de Moisés, minha face, porém, não se pode ver. E Deus convidou Moisés a subir na montanha, mas dizendo, tu não poderás me ver face a face. Tu vai me ver de costa. Tu vai poder ver minha presença, mas atrás. Tu não vai poder me olhar face a face. Como se o sol não pode ser encontrado em frente ao sol. Ele é tão brilhante. Então, o Antigo Testamento mostrava essa imensidade de Deus que ninguém pode aproximar. E eu citei esse filósofo Kierkegaard, que, como protestante, também dizia, frequentemente eu me perguntei como um artista plástico deveria representar a misericórdia, mas reconheci a impossibilidade disso. É verdade. É difícil de representar a misericórdia como conceito, ou também representar a liberdade, é bem difícil. Mas, ícone, eikon, do grego eikon, podemos justamente reconhecer a partir da encarnação a possibilidade de reproduzir. Tem aqui vários ícones, mas felizmente, não existia na época de Jesus o sistema de tirar foto, mas senão teria foto de Jesus Cristo, do rosto de Jesus, não tinha nessa época, mas não seria impossível. E quando nossos irmãos evangélicos nos acusam de fazer idolatria, isso é uma concepção do Antigo Testamento, mas a partir da encarnação é completamente possível de reproduzir o rosto de Jesus. E você sabe que os iconografes geralmente são monges e vão passar um retiro para se preparar, vão jejuar, vão viver no silêncio para escrever e pintar o rosto de um santo, da Virgem Maria, de Jesus. É uma ascese para buscar justamente como fazer passar essa luz, essa luminosidade do rosto. Então, essa teologia dos ícones merece também muito aprofundamento. Aqui no Brasil não temos muito exemplo da espiritualidade oriental, mas é muito interessante de buscar desse lado. Por isso, precisa de passar pela metanoia que me destituiu do culto do eu e de sua centralização para contemplar Deus. O culto do eu e sua centralização me impede de viver uma verdadeira contemplação. Porque
nós conseguimos entrar facilmente na oração contemplativa, porque nosso eu é muito, reclama demais, exige demais, toma uma importância enorme em nós, e isso me tira da contemplação. Me provoca uma distração que me afasta de Deus. Em cada um de nós, não é só alguns. O ícone é a epifania dos rostos. Tem um filósofo, Levinas, que era o especialista da teologia dos rostos. Ele dizia que quando encontramos uma pessoa, somos como captivados pela pessoa, somos como obrigados a entrar no serviço dela, só a partir do rosto. É muito interessante. Filósofo judeu, não é cristão. Mas com um pensamento que é tão já cristão, bonito. Então, essa epifania dos rostos exige uma transparência do artista, finalmente. O artista não vai buscar, como dizíamos, do canto, da música, não vai querer ele ser o ícone, mas ele quer trabalhar e fazer sair desse ícone essa justa transparência, essa justa luz. E nossa maneira de testemunhar deveria ser a mesma coisa. Eu não tenho interesse de contar minha vida. Eu tenho interesse de fazer passar a luz de Jesus, fazer passar a salvação de Jesus, o que Jesus realizou em minha vida. Isso sim. Contar minha vida é tão banal, tão banal. São milhares de pessoas que têm a mesma que a minha vida. Mas como Jesus passou em mim, brilhou em mim, isso que eu quero passar. O diamante quer refletir, quer fazer passar a luz. A luz vermelha, a luz amarela, a luz branca, a luz... todas as cores do diamante. E o cardeal Schönborn, nosso amigo lá da Áustria, arcebispo de Viena, diz: não há uma sede crescente pela imagem pura. Ele pergunta, a imagem santa, a imagem que suscita a compaixão, a alegria, que eleva o coração para o amor de Deus e que nos sensibiliza à verdadeira beleza. Não tem uma sede no homem dessa beleza? Sede da imagem do alto, na escuta e no acolhimento do que Deus diz e dá ao homem. É isso. É essa beleza que queremos. E por isso que essas armadilhas de redes sociais erotizadas e pornografia, não, deve ser rejeitado de uma maneira categórica, porque senão vamos fazer uma geração de cristãos diluído. É grave esse desafio de hoje. As gerações futuras vão nos acusar. Eu dizia isso outro dia em Belém a alguns irmãos. As gerações futuras vão nos acusar, dizendo: essa geração de 2020, cada um tinha um celular, cada um buscava em segredo as pornografias, esse tipo de coisa. As gerações futuras vão se zombar de nós. É grave a situação. Como crianças que descobriram um brinquedo e que vão se deixar amarrar com esse brinquedo. Queridos, se queremos ser do lado de Cristo, devemos saber escolher a beleza que queremos servir. E não a beleza do diabo. Cheio de sedução, cheio de interesse financeiro, cheio de coisas animais. Não é a beleza de Deus. Como disse o cardeal Schönborn, a beleza de Deus eleva, provoca o amor, contagia o bem, contagia o desejo do bem e da beleza, das coisas que são lindas. Não é amor, não tem nada a ver com o amor humano, não. A pornografia é o contrário do amor humano. E, número 3, o documento, como eu falei, da cultura do pontifício romano,
do Secretaria da Cultura Romana, diz a Eclésia de Caritate, a Igreja do Amor, testemunha da beleza de Cristo. O que é testemunho da beleza? É nossa caridade. A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. E por isso que tu serás misturado, porque tu vais ver misturado. Hein? Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? Devemos pedir ao Senhor de purificar nosso olhar e a fim de produzir o amor de Cristo em nós. A Eclésia da Caridade se revela como a esposa embelezada por seu Senhor quando realiza seu ato de caridade. Suas escolhas preferenciais, quando se compromete com a justiça, com a edificação da grande casa comum, na qual toda criatura é chamada a habitar, especialmente os pobres, eles também têm direito à beleza. Os pobres têm direito também à beleza verdadeira. Novas epifanias da beleza, nascida da contemplação de Cristo, fala esse documento. Deus feito homem na meditação de seus mistérios, de sua irradiação na vida da Virgem Maria e dos santos. Essa beleza que devemos buscar. Não tem a confundir com as belezas do mundo e as belezas de nosso século. Número 4, a Imaculada Conceição, primeira obra de beleza na criação renovada. Achei interessante. Os ortodoxos, na liturgia oriental, nossos irmãos de Oriente cantam esse canto, mais venerável que os querubins, e incomparavelmente mais glorioso que os serafins. E eles cantam a Virgem Maria com essas palavras, várias vezes nas missas. Mais venerável que os querubins e incomparavelmente mais glorioso que os serafins. Em cima dos anjos, a Virgem Maria. E podemos pensar, obra de beleza, quando ela foi protegida, preservada do pecado original. E por isso que a Imaculada Conceição é uma obra de beleza imensa, imensa. Temos essa graça lá no Portugal de morar agora na nossa nova casa, a Vila Viçosa, que foi o lugar dos reis do Portugal e o lugar onde o rei do Portugal oferecia sua coroa a Nossa Senhora Imaculada Conceição, justamente. A devoção mariana no Portugal não começou em Fátima, começou nessa época. O rei do Portugal que oferecia a Nossa Senhora Imaculada, Conceição Imaculada. Depois, uma palavra de João Paulo II, na exortação sobre a vida consagrada, sobretudo a vós, mulheres e homens consagrados, mas podemos alargar a todos nós, que no final dessa exortação dirijo o meu apelo confiante. Vivei plenamente a vossa dedicação a Deus para não deixar faltar a esse mundo um raio da beleza divina que ilumina o caminho da existência humana. Os cristãos imersos nas lides e preocupações desse mundo, mas chamados eles também à santidade, têm necessidade de encontrar em vós corações puros, que na fé vêm a Deus. Pessoas dóceis à ação do Espírito Santo, que caminha diligente na fidelidade ao carisma de sua vocação e missão. Cada um de nós temos e devemos ter consciência esse dever de testemunhar da beleza de Deus. Não da minha, não. Não da nossa beleza.
Toda geração me chamarão bem-aventurada. Isso, a Virgem Maria tinha autoconhecimento de sua beleza, mas não provocava nenhum orgulho nela. Né? Ela testemunhava da beleza do seu autor. E para finalizar, vamos rezar essa oração do Papa Francisco, muito linda. Foi erro, hein? Eu não sei se foi de minha parte, é bem possível. Não foi de 8 de dezembro de 2018, você pode corrigir, é de 8 de dezembro de 2013. Então, já tem 10 anos. Cada ano, o 8 de dezembro, o Papa vai aos pés da Virgem Nossa Senhora da Espanha, a Piazza da Espanha, em Roma, não é Nossa Senhora da Espanha, não sei, Imaculada Conceição, não é Praça da Espanha, para fazer uma oração particular. Cada ano tem uma oração diferente. Mas aquele que nos acompanha é de 2013, vamos ler. E rezar juntos, porque é verdadeiro teste de beleza, né, que você pode fazer sem pagar Instituto de Beleza, não precisa. Todas sois formosa, ó Maria, em vós não há pecado. E por isso que ela é formosa, porque não tem pecado. Suscitai em todos nós renovado desejo de santidade. Na nossa palavra refulja o esplendor da verdade. Nas nossas obras ressoa o cântico da caridade. No nosso corpo e no nosso coração habitem pureza e castidade. Na nossa vida se torne presente toda a beleza do Evangelho. Todas sois formosa, ó Maria. Em vós se fez carne a palavra de Deus. Ajuda-nos a permanecer numa escuta atenta da voz do Senhor. O grito dos pobres nunca nos deixa indiferentes. O sofrimento dos doentes e de quem passa necessidade não nos encontra distraídos. A solidão dos idosos e a fragilidade das crianças nos comovem. Cada vida humana sempre seja, por todos nós, amada e venerada. Todas sois formosa, ó Maria. Em vós esta alegria plena da vida beatificada por Deus, com Deus. Fazei que não percamos o significado do nosso caminho terreno. A luz terna da fé ilumina nossos dias, a força consoladora da esperança orienta nossos passos, o calor contagiante do amor anima o nosso coração, os olhos de todos nós se mantenham bem fixos em Deus, onde está a verdadeira alegria. Todas sois formosa, ó Maria. Ouvi a nossa oração, atendei a nossa súplica, esteja em nós a beleza do amor misericordioso de Deus em Jesus. Seja esta beleza divina a salvar-nos a nós, a nossa cidade, ao mundo inteiro. Amém. Então podemos oferecer essa oração na véspera desse ruído que no Brasil se prepara a votar uma lei favorecendo o aborto. Você sabe que nesse momento, e podíamos pensar nas eleições que vai acontecer, infelizmente, porque quando se preparou as votações, as últimas presidenciais, todo mundo sabia que o governo socialista vai apresentar esse tipo de lei. Então, infelizmente, acontece agora e devemos rezar a fim que a voz da CNBB, que lançou uma campanha de oração, seja bem acolhida e tem peso, mas devemos rezar por esse desafio de beleza, que é um desafio da vida, e que é uma cultura de morte.
Mas, infelizmente, na Europa, todos os governos socialistas passaram por isso, há 20 anos atrás já, 30 anos para nós na França. Então, rezamos por isso, é um grande desafio. Não é só uma questão de estética, mas um desafio enorme que é atrás de toda essa, atrás de tudo isso é o rosto de Jesus. Hein? Amém? Que o Senhor vos abençoe, vos renova nessa beleza do coração imaculado da Virgem Maria, nessa beleza da transfiguração e nessa beleza da Assunção. Amém.